Amém. Vamos orar então para nós darmos início à mensagem de hoje? Pai, nós colocamos em suas mãos as nossas vidas nesta noite mais uma vez. Fale conosco, Senhor, de maneira que nós entendamos que o inimigo não venha roubar a palavra do nosso coração, mas que essa palavra encontre lugar, ó Deus, e que haja transformação em nós, no nome de Jesus. A sua palavra nos garante que a sua palavra vai e não volta vazia. Nós te louvamos porque o Senhor está aqui. Nós aprendemos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Nós estamos aqui reunidos nessa noite em teu nome, Pai. Clamamos a sua intervenção sobre cada vida, sobre cada família. Declaramos que o seu Santo Espírito tem liberdade no nosso meio. O inimigo não tem liberdade no nosso meio. Que ele bata em retirada em nome de Jesus. Que aqui seja exposto apenas o seu Santo Espírito. Que toda arma forjada contra essa igreja, contra as nossas vidas, contra essas famílias, que caia por terra em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que tu és o dono deste lugar, o dono das nossas vidas. Deus, que aumente o seu domínio sobre essa casa, sobre essas famílias, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos falar de algo, nós já temos falado sobre isso há algum tempo, sobre o domínio, muitas vezes, de nós fazermos aquilo que não é para ser feito. Existe uma canção que eu gosto muito, que começa dizendo assim, ó, o inimigo tenta laços e embaraços, sempre para nos envergonhar. A consequência de um pecado sempre vai ser te envergonhar. O inimigo não tem a intenção nenhuma de que você seja honrado, muito pelo contrário. Ele sabe que o final dele é vergonhoso, ele sabe que ele é vencido, ele sabe para onde ele vai, mas enquanto ele estiver aqui, enquanto eu der chance para ele vai usar muitas vezes a minha boca, a sua boca, para falar o que não precisa e de quem não deve. Viu? De quem não deve. E muitas vezes, olha aqui para mim, nós conhecemos Deus, conhecemos a sua palavra. Sabe, quando eu leio a história da mulher samaritana, existe um trecho que chama a minha atenção. Ela mesmo diz para o próprio Cristo, eu sei que o Messias virá. E ele nos falará tudo que nós temos feito. Se ela sabia, por que ela não tomou um posicionamento? Eu sempre pensei nisso. E ela estava falando com o próprio Cristo. Ele falou, eu sou esse. Eu que vos falo. Se eu sei que o meu Cristo virá, por que muitas vezes eu não me posiciono? Sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor, Ele quer de nós, muitas vezes não, Ele quer de nós, que nós nos aprofundemos mais. Porque a gente sempre escuta que o inimigo, ele vem com os seus laços, seus embaraços, as suas artimanhas, as suas conversinhas, porque são pequenas, perto de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e ainda assim, ele consegue nos laçar, nos pegar, porque nós estamos em águas rasas. Quando nós conhecemos o nosso Deus, as águas só nos fazem, só não, é bastante coisa, mas a gente não pode ficar só nesta parte. E olha só, e as águas, quando a gente está andando no raso, a gente consegue até chutar a água. E a gente vai para onde a gente quer no rasinho, é ou não é? E a gente vai andando, e a gente segue as pessoas, e ali a gente tem facilidade para andar no raso. Tem ou não tem? Tem. Só que nesse raso, ainda as coisas que estão fora da água, que são as águas de Deus, conseguem chamar a nossa atenção e nos tiram do foco que é Cristo Jesus, que é a Nova Jerusalém. O Senhor quer que nós sejamos prósperos aqui? Sim. Tem como chegar no palácio sem se corromper. O Senhor quer que você seja uma pessoa conhecida, de notoriedade? Sim, mas tem como você fazer isso sem fugir da palavra de Deus. O Senhor quer que você seja uma família estudada? Sim, mas tem como você estudar sem você negar a sua fé. O Senhor quer que você tenha uma família? Claro, no momento certo. Sem envergonhar o nome de Deus. Porque como essa canção disse, ela diz assim, ó, o inimigo tenta laços e embaraços. Para quê? Para me envergonhar. Mas eu quero te dizer uma coisa. A gente não está sozinho nessa guerra. É uma guerra.
É uma guerra o tempo todo. O inimigo fica chamando a gente, vem para cá. Sai dessas águas aí, vem para cá. Ó, você vai ter um cargo maior. Ele falou para o próprio Jesus, se você me adorar, eu te darei todo este mundo aqui. Ou seja, te darei notoriedade, te darei fama. Ele não precisava disso. Mas o inimigo sabe que muitas vezes a notoriedade, a fama, o status, o conhecimento é um chamariz que te tira das águas. E muitas vezes a gente vai, porque a gente está numa água rasa. Mas o Senhor, Ele está conosco nesta guerra. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Eu tenho muita vontade de ir para muitos lugares, mas quando chega para ir para a igreja, eu estou com dor de cabeça. Eu estou no raso. Qualquer coisa me tira dos caminhos, eu estou no raso. Conheço o Senhor, sigo os seus passos, mas qualquer coisa me tira do caminho dEle, estou no raso. Enquanto eu não me aprofundar no Senhor, não vou conseguir deixar o Espírito Santo de Deus cuidar de mim. E vou te dizer, viu? Não é cargo que vai te levar para o fundo, não é título que vai te levar para o fundo, não é dinheiro que vai te levar para o fundo, mas a sua busca constante no Senhor. Não importa, o diabo, você falar para o diabo assim, ó, eu sou pastor. Tanto fez, tanto faz para ele. Se você falar para ele, sou estudado, fiz tal coisa, tantas graduações, tanto fez, tanto faz para ele. Agora, quando você falar no nome de Jesus, a coisa mudou de figura. Por isso que hoje eu preciso ter essa noção de que eu preciso me aprofundar. O texto que nós vamos falar nesta noite está em Ezequiel 47. É o mesmo texto que está muito parecido com Gênesis 2, com Apocalipse 22 e com Ezequiel 43. Que eu olhei os 4, mas nós vamos falar de Ezequiel 47. Essa visão de Ezequiel, nessa visão nós vemos a existência de um rio, que é a fonte para a presença divina de Deus. E este rio vem direto do trono de Deus. A primeira música que o pastor Márcio cantou, ele disse assim, ó, que o seu rio invada esta igreja, que a sua glória invada esta igreja. Quando nós estamos unidos, clamando ao Senhor, clamamos a Ele, unidos, na mesma oração, faz mesmo Deus. Quando a gente fala para você assim, ó, estenda as suas mãos para cá, ore por essas pessoas. A Bíblia diz que o que eu ligar aqui na terra, está ligado no céu. Senhor, nós concordamos, nós ligamos aqui, que o Vlamir seja curado, que a Patrícia seja curada, que a irmã Carla seja curada, e todos os outros que vieram aqui na frente, nós concordamos, nós ligamos no nome de Jesus. O Senhor vai fazendo coisas, e orar pelas pessoas não é responsabilidade do pastor só, é nossa. Quando que eu entendo isso? Quando eu estou em águas profundas. Quando eu quero sair do raso. Quem aqui tem criança pequena que você fala assim, ó, criança pequena fica no raso. E ela quer ir para onde? Para o fundo. Eu já falei isso uma vez aqui. As crianças querem ir para o fundo. Elas não têm noção do perigo. Ela se afoga. Mas ela quer sair daquele rasinho. Ela quer se aventurar. E muitas vezes a gente tem que querer também sair do raso. Sabe por que muitas vezes é mais confortável para mim ficar no raso? Porque eu tenho domínio ainda. Estou vendo Jesus na minha frente, mas estou caminhando. Estou vendo Ele, estou a caminho, né? Estou salvo, estou indo lá. Mas olha, o raso eu ainda consigo ser seduzido pelas coisas do inimigo, por um cargo desonesto. Eu consigo ser seduzido. Eu consigo ser seduzido por uma mulher fora do meu casamento. Estou no raso. Eu preciso me aprofundar. No mundo a gente tem problema. No mundo a gente tem tentações. Mas o Senhor não vai deixar você ser provado, passar por uma tentação, sem que Ele te tenha te dado um escape. Se eu escolhi o caminho do pecado, é porque eu quis o caminho do pecado. Porque Ele sempre vai me dar um escape. Ele sempre vai me dar um livramento. Abra sua Bíblia comigo, então, em Ezequiel 47. Esta visão mostra claramente que somente teremos sucesso espiritual, presta atenção, se estivermos nas águas purificadoras de Deus, que representam ao mesmo tempo o poder do Espírito Santo e o poder das Escrituras, da palavra de Deus.
Ezequiel 47 diz assim, é o mesmo, quando você chegar na tua casa, Ezequiel 43 também fala a respeito disso, e essa visão que Ezequiel está tendo, começa lá no capítulo 40, e este homem que leva Ezequiel para vários locais, nós não vemos nenhuma fragilidade neste homem, então nós podemos sim entender que este homem do texto é um anjo, isso não ofende Deus. E olha só, depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ou seja, ele já tinha estado lá e o Senhor, o anjo, o levou novamente. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. As águas corriam em Ezequiel 43, do lado direito para o oriente. E aqui nós estamos vendo também que passa por debaixo da porta dos umbrais, né, da direita do altar para o sul. Olha só, para o sul. A água, nós sabemos que é um templo, um símbolo de vida. Nós temos essa palavra água neste versículo, neste capítulo 47, mais ou menos que eu contei, a água aparece 14 vezes. O rio, referências de rio, aparece 7 vezes. E o termo mar aparece 3 vezes. Ou seja, Deus quer falar conosco através das águas. E nós vemos água em toda a Bíblia, desde o Éden até o final. Nós vemos o rio da vida lá em Apocalipse. Amém? E aí, olha que interessante, quando a gente começa, quando alguém fala assim, existe vida em outro planeta, o que os cientistas vão procurar? Água. Se tiver água, tem vida, senão nem procura vida. Não existe vida sem água. E aqui, o Espírito de Deus está falando conosco e diz assim, depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo, como eu já li. Mas vou ler de novo. Ali notei que jorrava água. Gente, do início do templo jorrava água. Não é água parada. Presta atenção. Tudo tem um significado. Jorrava água. As águas vinham debaixo da casa, debaixo do templo, que mostra da onde saiu a origem em Deus. 2, e me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul e porta leste. Ele sempre está vendo a água em movimento. Um rio saudável, ele está em movimento. E ele sempre vai encontrar o mar, não é, gente? Ele sempre vai buscar o mar. Quando Jesus disse que quem cresce nele, rios de água viva manariam do seu ventre, do seu interior, ele estava se referindo também do Espírito Santo. E aonde que está essa passagem? Lá na mulher samaritana, no poço de Sicar. É necessário passar por Samaria. E ele foi explicar para essa mulher, quem crê nele, do seu interior, fluirão águas vivas. E você fala desse Deus, e você fala dessa situação, você fala desse Espírito de Deus, ele te ajuda. E é uma água que vem e não se acaba, e tem inspiração. Por quê? E essa água, gente, é uma água tão forte que jorra para a eternidade. Já viu um hidrante de bombeiro, aquela força que leva as pessoas muitas vezes? A força que tem uma água é dessa força que Deus está falando para nós, lá em João e agora aqui em Ezequiel 47. O salmista também afirmou no Salmo 46:1 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, onde Deus está no meio e que não permite que seja abalada. As águas de Deus. Versículo 3, o homem que me conduziu pela água, e quando caminhávamos, ele ia medindo. Para pensar, gente. O anjo ia medindo. Por que ele tinha que medir? Deus aprendemos aqui. Nada do Senhor é de qualquer jeito. A arca da aliança não era de qualquer jeito, a arca que Noé construiu não era de qualquer jeito, tudo tem medida, toda a tenda da congregação não era de qualquer jeito, tudo organizado, e à medida em que o homem levava Ezequiel, olha só,
À medida que o homem levava este profeta, este homem de Deus, ele ia medindo os 1.500 metros. 450, 500 metros. Por quê? Olha aqui para mim. Um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo. São 6 vezes a mão em pé assim. 6. Mas, como cada homem tinha um braço naquela época, tinha sempre uma medida, não era exata como é o metro hoje. Então, o côvado era medido pelo braço de um homem. E olha que interessante. E aqui, estou aqui. Enquanto caminhávamos e ele ia medindo, quando percorremos 500 metros, ou seja, 1.000 côvados. Percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Águas rasas. Onde estão as suas águas hoje? Onde está o rio de Deus na sua vida hoje? Nos tornozelos. Mas isso não é um fim em si mesmo. Não existe eu falar, gente, eu vou parar aqui nesse período espiritual, desse jeito espiritual que eu estou, nesse nível, né, porque a gente está falando de água, nesse nível espiritual eu vou parar. Não existe. Percebe que as águas estão sempre em andamento. Tudo que é parado é morto. E aqui ele diz que a água chegava aos meus tornozelos. Ou seja, o anjo mediu 1.000 côvados. Este começo na nossa vida espiritual é muito importante. É o começo que a gente tem, que nós somos apenas molhados, os pés molhados. Mas é um começo, é importante, é o início da nossa vida com Deus. Mas ela não para aí. A nossa vida com Deus deve continuar. Ainda na direção de Deus, é fundamental que nós caminhemos. Há muitos que se contentam em ter apenas essa caminhada. Uma vez eu conversei com uma irmã, deixa eu beber uma água. Uma vez eu conversei com uma irmã, e eu estava falando sobre experiências com Deus, e ela disse assim, eu nunca tive essas experiências com Deus. E para mim está tudo bem. Eu falei, nossa irmã, que desperdício você passar por essa vida e não ter nenhuma experiência com Deus. Não ter nenhum sonho de Deus. Não ter nenhuma visão, nenhum milagre, nada de Deus. Não, eu quero ter. Eu quero ter. A gente não pode desperdiçar a nossa vida desse jeito, não. E aí, primeiro, tudo que o anjo fez nesse primeiro episódio foi medir. Ele levou Ezequiel e ele mediu. Que sugere que Deus tem o controle das nossas vidas. Como se dizendo, você chegou até 500 metros. Você está até aqui 1.000 côvados. Você está só no tornozelo. E ele estava lá. Estava lá com o anjo. Não é acaso, as coisas de Deus não são bagunçadas, não é assim algo que aconteceu sem querer. Não, Deus não age dessa maneira. Eu também não posso agir dessa maneira com Deus. Eu preciso também ter intenção com Deus. Eu preciso querer estar com Deus. Eu preciso querer ir para o fundo. Eu preciso querer continuar. Eu preciso querer ir mais fundo, conhecer. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Nada em Deus é imprevisível. E olha que interessante, as águas correntes, como eu já falei, indicam movimento. A nossa vida espiritual, ela precisa ter movimento. Não tem como alguém dizer que chegou num alto nível de espiritualidade e tá bom. Não, gente. Claro que não. Não tem como, gente. O estacionamento espiritual é comparado pelo profeta Jeremias, como ele falou lá atrás, em Jeremias 2:13, diz assim, pois o meu povo cometeu 2 maldades. O meu povo cometeu 2 maldades. Primeira, abandonaram a mim, o próprio Deus está falando, a fonte de água viva. E, segundo, cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Sem Deus não sabemos fazer. Sem Deus não sabemos caminhar para o fundo. Sem Deus vamos criar cisternas rachadas. Quando nós estávamos lá no Ceará, cada casa tinha a sua cisterna. E nenhuma podia estar rachada, porque eles vão precisar daquela água.
E aí, voltando aqui ao estacionamento espiritual, é comparado com uma cisterna com defeito. Um local que você pega um balde, furado, rachado. Vamos lá levar água. Não tem mais quando você chegar. Assim é a nossa vida sem Deus. E o próprio Deus declara: cometeram 2 erros, o meu povo. Cometeram 2 maldades. Primeiro, abandonaram a mim, a fonte da água viva. Não existe outra fonte além do nosso Deus. É o que nós estamos aprendendo aqui. Segundo, cavaram para si cisternas rachadas. Não dá para eu andar sem Deus. Não sabemos andar sem o nosso Deus. Vamos voltar agora aqui. 4. Segunda parte do versículo 4. Ele mediu mais 500 metros, ou seja, mais 1000 côvados. E atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Olha só que interessante. As águas estão se aprofundando. Quando você chega no mar, que você chega na água aqui nos joelhos, é mais difícil da gente caminhar, não é? Mas a gente já está em algo mais profundo. A gente consegue se mover com as águas até o joelho? Sim. Até o joelho, sim. Só que é mais devagar. A nossa vontade já está sendo mais devagar. A nossa vontade diante de Deus, você está declarando para Deus assim, ó, você está a caminho dessa declaração. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bem devagar você está andando. Porque a água até aqui, ela é pesada, né, gente? Não dá para a gente correr igual nos tornozelos, mas a gente continua se movendo. Você sabe que o nível do joelho é interessante. Quando a gente chega no nível do joelho, é o nível da oração. A gente já está no nível da esperança. Quando eu oro, eu tenho esperança. A minha esperança é Cristo Jesus. Quando eu estou no nível dos joelhos, eu estou no nível da submissão. Eu aprendi que quando eu estou diante do meu Deus, eu tenho que me curvar. E aqui Ezequiel só se levanta quando Deus falava, levanta. Quando eu chego no nível do joelho, eu já aprendi que a minha vida com Deus sem oração não adianta, ela não vai. A minha vida sem oração, eu sou fadado ao retorno, as minhas águas vão lá para o tornozelo. Gente, a nossa vida com Deus é algo dinâmico. O que eu orei semana passada não serve para hoje, nem academia, gente. O que você fez semana passada, o pessoal da academia aí, o que você fez semana passada, foi semana passada, gente. O que você fez de regime semana passada, foi semana passada. O que você se cuidou semana passada, foi semana passada. O negócio é hoje. Hoje eu tenho que ir para a academia. Hoje eu tenho que buscar Deus de novo. Uma vez, uma irmã, não vou falar quem que é, porque eu não perguntei se podia. Ela era nova na nossa igreja. E ela falou para uma irmã que já estava há algum tempo na igreja. Ela falou assim, ai fulana, vem para a MCA. Nossa, é tão gostoso. A mulher que já estava há muito tempo na igreja disse, minha filha, quando você nasceu, estava nascendo, eu já ia na MCA. Eu pensei comigo, pois é, ninguém vive de glória do passado e nem de esperança para o futuro. A gente tem que viver o hoje. O que eu fiz no passado ficou lá. Ficou lá. Eu posso me aprofundar em Deus. As águas estão se movendo. Vida espiritual parada é vida que vai morrendo. Todo rio que você vê que está parado, tem peixe morto. Tem ou não tem os pescadores aí? Tem peixe morto. Tem água podre. Ninguém bebe dessa água. Eles bebem água que está em movimento. E aí, olha que interessante. Quando eu chego nessa questão do joelho, a nossa busca maior por Deus, por intimidade com Deus, começa a se tornar concreta. Aprendi que quando eu dobro os meus joelhos, Deus se levanta. Você sabe que a falta de oração hoje é um motivo pelo qual muitas pessoas estão perdendo. Muitas pessoas estão cedendo para aquelas coisas, as seduções que estão fora da água. Parece que eu estou vendo o inimigo, vem para cá, vou te dar um cargo. Vem para cá, ó, a mulher está brigando com você, vem cá, olha, está chorando essa daqui, vem cuidar dela. Estamos rasos. Precisamos do Senhor. Precisamos querer aprofundar. 4b. Depois de mais de 500 metros, chegava a minha
cintura, aos meus lombos. Olha que interessante, o anjo mediu 1000 côvados, mais 1000 côvados, e as águas se tornaram ainda mais profundas, e já davam nos lombos do profeta, na altura da cintura. Os lombos falam da liberdade de movimentação. Você sabia que quando as pessoas naquele tempo, no tempo da Bíblia, há muito tempo atrás, eles usavam roupas longas, pareciam vestidos, batas, né? E na hora de correr, na hora da batalha, na hora da luta, eles amarravam. Para eu ter facilidade no caminhar. Quando eu estou já aqui na cintura, eu já vou para a guerra. Deus já está me equipando, porque onde que eu coloco a bainha mesmo para colocar a minha espada? Onde eu coloco aquele cinturão mesmo? Na cintura, por isso cinturão. Quando eu chego nessa fase, já posso guerrear. Quando chego, se você tem guerreado, clamado a Deus, alegre-se, você já está com as águas aqui na sua cintura. Aqui nos lombos. Sabe por quê? Olha que interessante. Os guerreiros, quando eles iam para a batalha, o pessoal do Egito, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, que quando eles eram para eles comerem aquele cordeiro pascal com cingidos, e eles tinham que estar prontos para sair correndo, eles já estavam com a roupa amarrada. Porque a qualquer momento eles iriam partir dali. Então é interessante, quando chega aqui, nos lombos, na cintura, já estamos prontos para lutar. As águas nos lombos mostram que o nosso nível espiritual está no completo controle do Espírito Santo. E as nossas atitudes e pensamentos também, pondo-nos sob medida e prontos para a atuação de Deus em nossas vidas. Ou seja, Deus vai falar, guerreia lá por mim. Vai te capacitar, vai te dar as armas de Efésios. Está entendendo? Já está aqui, ó, as águas. Mas eu preciso querer, Deus, eu quero mais. Eu quero ir para o fundo, Deus. Me ajude mais. Ninguém, igreja nenhuma, pastor nenhum vai te levar para o fundo se você não quiser. Se eu não me posicionar. Voltando à mulher samaritana novamente, aquela que teve 5 maridos, e aquela que o marido dele falou assim, chama lá teu marido, ele falou para aquela mulher, né, a mulher samaritana. Ele poderia falar para essa mulher, chama lá o teu caso, chama o teu rolo, chama o teu pecado, mas ele trata aquela mulher com dignidade, porque ele sabe do seu potencial, do meu potencial, do nosso potencial. Essa mulher evangeliza uma cidade. Os discípulos, quando voltaram com a comida, que eles foram comprar comida, não tinham evangelizado ninguém, voltaram só com a comida. A mulher não. A mulher, quando o Senhor ofereceu a essa água viva, ela saiu gritando e evangelizando. Só que ele vai direto no problema dessa mulher. E essa mulher precisou se posicionar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso querer ser diferente. Ninguém vai fechar a sua boca se você não quiser. Ninguém vai te fazer parar de falar se você não quiser. Ninguém, porque o Senhor te deu livre-arbítrio. Ele não vai tirar. Eu tenho que querer ir para o fundo. Eu tenho que querer ser diferente. Eu tenho que querer parar de fazer coisa errada lá fora quando ninguém está vendo. Eu tenho que querer. Essa é a minha vida. Para eu ir mais para o fundo. Essa mulher, quando ele falou assim, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Ela vira para ele e falou assim, como é que você pode me dar alguma água? Você não tem corda, você não tem balde, o poço é fundo. Estava olhando para o natural, né? Quando o Senhor quer agir de uma forma sobrenatural. Quando o Senhor falar que vai te dar uma água, para de questionar Deus. Deus, como é que você vai fazer isso? Eu não tenho corda, não tenho balde, o poço é fundo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não sei falar inglês. Para de limitar Deus. Ele não está pedindo para você, ele nem perguntou para ela, me empresta o teu balde, me empresta a tua corda. Deus não precisa agir por você. Ele vai agir por quem ele é, com os métodos dele, do jeito dele, na hora dele. Amém? E aí essa mulher continuou. Então me dá dessa água. Me dá dessa água. Ou seja, quando ela aceitou beber a água, ele falou assim, chama lá teu marido. Se você um dia aceitou o Senhor, Ele está falando com você agora. Ele quer ir direto no seu problema. Qual é o seu problema que você precisa abandonar? Ela virou para ele e falou assim, eu não tenho marido. Ele disse assim para ela, pois é, disseste bem, você teve 5. E o que você tem hoje não é o seu marido. É um marido, mas não o seu. Está entendendo?
Teve 5. Ela, nossa, estou vendo que é profeta, hein? Olha, vou te dizer uma coisa, ela disse para ele. Vou te dizer uma coisa. O Messias vai chegar e ele vai nos dizer tudo quanto temos feito. Ele falou assim, eu sou, eu que vos falo. Ou seja, o que chama a minha atenção, que eu comecei o culto falando, se eu sei que Deus vai voltar, que Cristo vai voltar, se eu sei que Ele quer as coisas certas, quando eu vou me posicionar, gente? Quando? Quando que eu vou me posicionar? Ninguém pode se posicionar por você, além de você mesmo. Ninguém. Eu estava conversando com uma moça, que disse para mim que era cristã, glória a Deus, eu não duvido, mas cada palavra que ela falava, cada 3 palavras, uma era palavrão. Será que ela não viu ainda? Não aprendeu ainda? Não tem domínio ainda? Não consigo ver uma mulher passar que eu tenho que olhar para ela? Não conseguiu ainda? Pede para o Senhor nesta noite. O Senhor quer transformar a sua vida. Precisa se levantar uma igreja santa, precisa se levantar uma igreja verdadeira, que diz para o Senhor, pode me usar, que você faça como Paulo, me copia, porque eu sou como ele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja essa pessoa no nome de Jesus. O inimigo está prontinho para te envergonhar. Certa vez, eu já contei isso aqui, vou contar de novo, a gente estava num velório, meu pai sabe dessa história. O irmão do meu pai ficou endemoniado. E a gente era novo na igreja. Novo na igreja. E aí a pessoa estava endemoniada, mas não deixou de ser irmão. Meu pai abraçou o irmão dele e começou a orar no ouvido dele. E ele foi abaixando assim, porque o inimigo, gente, no nome de Jesus, ele treme e teme. Até que uma certa pessoa falou, você não sabe expulsar o demônio. Eu só preciso ter intimidade com Deus, no nome de Jesus. Meu pai falou assim, então faz. Faz o que você achar melhor. A pessoa foi expulsar o demônio. O demônio sentado no chão, ele olhou para a menina e falou assim, você vai expulsar meu demônio? Você quer me tirar daqui? Você vai para o motel junto comigo. Você fuma junto comigo. Você bebe junto comigo. A pessoa saiu, nunca mais voltou. Quem assumiu o lugar de novo? Meu pai. Levou o irmão dele lá para fora, orou. Quero te dizer uma coisa, o inimigo tem laços para te envergonhar. Ele tenta te envergonhar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sempre haverá escape. Sempre. A escolha sempre vai ser sua. Se eu estou escolhendo pecar, é porque pode ser que muitas vezes as águas vivas não estão nem nos meus tornozelos. Porque quando está no meu tornozelo, eu estou olhando para Cristo. Tem coisa aqui do meu lado, chamando a minha atenção? Tem, mas eu vou olhando para Cristo. As coisas podem me chamar? Pode, eu vou olhando para Cristo. Mas se eu não continuo em movimento, nesse movimento espiritual e querendo ir profundo, eu quero ir profundo, eu quero crescer, eu quero sair disso daqui. Isso são águas correntes. Então, ele mediu no versículo 5, então ele mediu mais 500 metros. E ali a água ficou mais profunda. Já era a água de um rio, um ribeiro. Fundo o suficiente para atravessar a nado, mas o fundo demais para atravessar a pé. Então, o que acontece aqui? Já não era mais possível ele andar. Quando a gente está dentro da água, já nessa fase que não dá pé, vamos dizer assim, né? Quando a gente está nadando, se tem onda no mar, a onda leva a gente, né? A gente está lá na onda. A gente já não tem mais domínio. A gente não tem. E a gente nem quer ter nesse caso, né? Nós não podemos tocar o chão. Por quê? Porque não dá pé. Mas olha que interessante, nós vemos que a profundidade da vida espiritual chegou no alto, quando eu não tenho domínio, que eu preciso me mexer, porque as águas estão profundas. E aí, esse nível em que o servo de Deus já não tem qualquer domínio sobre si, mas está à inteira disposição do seu Deus. E é nesse nível, ele não vive mais para ele, não. Aqui não. Aqui é Cristo que vive nele. Olha só, aqui isso está em Gálatas 2:20, que diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este é o homem nascido do Espírito, que segue o sopro do vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. É uma bagunça? Não, não é bagunça não. As águas sempre vão encontrar o rio.
viu? Não é bagunça não, não está perdido não. Esse não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, significa que você está na dependência dele e não que você está perdido. E aqui continua dizendo, nesse estágio espiritual do ribeiro, seguimos a correnteza. Olha que interessante, o rio caminha para o mar, tem uma correnteza bem direcionada e nós cristãos temos um destino final também, bem direcionado, que é a Nova Jerusalém, que são as mansões celestiais. Nós sabemos que o nosso fim é esse. Por isso nós queremos aprofundar mais, nós queremos ir mais fundo. E olha que diz no versículo 6, e ele me perguntou, filho do homem, quem foi chamado de filho do homem também, gente? Jesus. Filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. Filho do homem, não foi à toa que Ezequiel foi chamado de filho do homem, porque filho do homem é uma expressão que foi utilizada mais para frente pelo próprio Jesus. E por que filho do homem? Submisso, obediente, pronto para realizar. Versículo 7. Ao voltar, fiquei surpreso de ver que muitas árvores cresciam dos dois lados do rio. Por quê, gente? Onde tem água, tem árvore frutífera. Onde tem água, tem vida. Onde tem água, aqui nesse texto está falando da presença do Todo-Poderoso, da glória de Deus em todos os lugares. A água traz vida. Quem está nas águas do Espírito recebe vida. Ele não quer ficar parado, ele não quer ficar só parado naquele lugar, ele quer fazer, ele quer se movimentar, e ele quer crescer, e ele quer fazer. Deus, fala comigo, qual que é o comando para essa semana? Deus, fala comigo, usa o pastor Márcio para falar comigo. Deus, fala comigo nesta noite, Deus, fala comigo através da tua palavra, essa sede a pessoa tem. Agora, aquele que está no raso, qualquer conversinha vai tirar ele das águas. Qualquer conversinha tira a gente das águas. Qual é o meu foco? Onde eu estou olhando? E aí o profeta viu uma grande abundância de árvores dos dois lados do ribeiro. Versículo 8. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto, até aonde não tem vida, aonde esse rio chegar, por onde esse rio passar, vai ter vida. Sua água tornará pura e a água salgada do Mar Morto, por onde passar este rio. Lembra daquela música? Por onde o rio passar. Haverá muitos seres vivos, ou seja, tudo que estava morto. A gente estava morto um dia, até que as águas passaram e foi nos arrastando. Opa, eu quero dessa água. É como se a gente tivesse falado para Jesus um dia, eu quero dessa água. Me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui buscar, para que eu não venha mais no mundo, Jesus, buscar o que eu preciso. Me dá desta água. Quando nós aceitamos beber dessa água de Cristo Jesus, Ele vai direto no nosso problema. Ele vai direto no nosso pecado. O diabo é que nos envergonha, o Senhor não. Conversa com essa mulher, olha gente, eu achei fantástico, mandou aquele bando de homem comprar comida, porque ele queria conversar com a mulher sozinho, sem humilhar a mulher. Quando eles voltaram, ficaram admirados de ver ele conversando com uma mulher, porque os judeus não falavam com os samaritanos. E ele estava lá, conversando com essa mulher, e para mim, ele fez uma das melhores pregações da palavra para uma mulher. E essa mulher foi, venham ver, tem um homem, eu encontrei com ele tem dito tudo o que eu já tenho feito. Será que não é esse o Cristo? E todo mundo da cidade começou a vir ver quem era este homem que tinha dito tudo que aquela mulher tinha feito. E aí pediram para que ele ficasse mais 2 dias. E a Bíblia diz que em algum momento, num dado momento, eles disseram para aquela mulher, já não é pelo teu dito que nós estamos crendo, mas nós temos visto que Ele é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Pela vida de uma pecadora, pela vida de uma mulher que vivia atrás de homens e homens, buscando a felicidade em homens. Aquela mulher levava uma felicidade errada, mas depois ela começou a levar a verdadeira felicidade.
Não importa quem eu fui no passado, o Senhor quer te usar hoje, se você deixar. Ele sabe aonde você vai chegar, se você deixar Ele te usar, se você deixar Ele te limpar. E aí você entra nessas águas, Não fica só no raso. E aí, quando Ezequiel tem essa visão desse rio, esse ribeiro, que tem árvores dos dois lados, olha que interessante, nós aprendemos que quando os cristãos forem tentados por seus pensamentos pecaminosos, pelos desejos mundanos, Deus sempre terá um escape. Ele sempre vai dar um livramento para nós, para que a gente possa suportar as tentações. A Bíblia diz que não virá tentação maior sobre a tua tenda, sobre a sua casa, sobre a sua vida, se você não pode suportar. Sempre terá um escape. E quando a gente lê lá em 1 Coríntios 10, 13, se você quiser abrir, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Vou ler agora na Nova Almeida atualizada, essa versão. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre virá o livramento. Aqui nessa versão já é o livramento. Na de cima é o escape. Para que vocês possam suportar nas adversidades da nossa vida. Nós devemos nos lembrar do poder divino de Deus. Ele nunca nos deixou. O inimigo sempre vai tentar nos envergonhar, nos pegar, sempre. Mas toda vez que uma tentação vier, tem um livramento, tem um escape. Está na palavra, gente. Se eu escolhi o errado, foi escolha minha. Não coloque Deus naquilo que você escolheu, por você, pela sua vontade. Lembre-se que várias vezes o Senhor prometeu na sua palavra que estaria com você nesta guerra, porque é uma guerra. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui agora, e nós vamos ver eles cantar uma canção que começa dizendo: o inimigo sempre tenta, né? Ele sempre tem laços e embaraços, mas não é à toa, é para te humilhar, para te envergonhar. Mas olha, quando eu declaro eu não estou sozinho, e está comigo o braço forte do Senhor, é como se eu tivesse a convicção dizendo: não importa o que acontecer, não importa qual tentação vier sobre a minha vida, a mão do Senhor, a potente mão do Senhor está comigo e eu não vou ser envergonhado. A presença de Deus é a garantia de que tudo vai dar certo. A presença de Deus conosco. E aí, quando a gente fala assim, ó, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, ou seja, ele manda ficar quieto aquilo que ele mesmo criou. A criação dele, vamos parar com essa bagunça aí. E ele manda tudo ficar quieto. Manda o leão fechar a boca, e ele diminui o calor de uma fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele diminuiu a temperatura, porque eles não estavam sozinhos. A Bíblia diz que tinha um quarto lá. Ou seja, nunca estão sozinhos. E nessa canção, eu queria que vocês colocassem em pé, nós vamos cantar juntos. E esse é o Deus que brada lá do alto: não temas, eu sou contigo. Nós estamos falando de um Deus que guerreia por nós, que está conosco, que nunca nos abandonou, está dizendo: não temas, eu estou com você. Olha para o outro lado, não vai por o caminho da tentação, existe um escape, existe um livramento. Vai profundo nas águas. Se você ficar mais profundo comigo, Deus está dizendo para nós nessa noite, você vai conseguir tomar a decisão certa.